Olá, amigos. Bom estar com vocês. Hoje nós vamos participar de uma live muito especial sobre o sono do idoso. Vamos aguardar as meninas, minhas amigas, me chamarem para a gente fazer esse bate-papo. Olá, olá, meninas. Olá, já estou aqui. Conseguiu, deu certo. Olá, deu certo. Oba, eu recebi o convite aí, agora deu certo. Vamos conversar. Que bom que vocês entraram. Que legal. Andréia. É. Pode ser a chuva, né? Muita chuva hoje. De manhã foi para mim, eu não estava em São José, né? Em São Francisco Xavier, sim. Nossa, foi muita chuva. Muita. Depois de muita chuva em São José, foi. Nossa, mas de manhã também, logo de manhã, não era nem 7 horas da manhã, já tinha trovão, raio. Mas que bom que deu certo. Bom ter vocês. Eu também, muito bom ver vocês. Vamos conversar hoje sobre o sono do idoso, isso? Isso. Então, mas faz parte, né? Daqui a pouco as pessoas começam a conversar e ver que já está indo tudo certo, né? Olha, realmente, a gente começa a entender primeiro o que é o idoso. O que você acha que é o idoso, hein, Andréia? Conta para nós, vocês hoje vão trabalhar longevidade, mas para quem? Quem? É, isso. É, infância, fase adulta, isso mesmo. É bem interessante que a gente começa a envelhecer quando nasce. Não é? Isso. Eu acho que é o amadurecimento, né? Vamos dizer assim, a gente passa por um processo de amadurecimento, né? Eu penso assim em todos os aspectos, porque mesmo no emocional e mental, a gente é verdinho de tudo, né? Até uma certa idade a gente é verdinho de tudo. Depois a gente começa a amadurecer, né? E é bem interessante o idoso, essa fase de idade, né? Para algumas culturas acima de 60 anos, para outras acima de 65, né? O que chama a Organização Mundial da Saúde, que coloca isso para a gente, não é mesmo? Acima de 60 anos, acima de 75. Então, 65. Né? Então, é interessante a gente falar no idoso jovem, no idoso e o idoso velho. Então, a gente começa a falar que é velho, né? Assim, acima de 80. Acima de 80 é velho, né? Então, assim, a gente vai falar, oi, é, então tá bom. Você, boa noite.
Boa noite, amigos. É, imagina. É, então, você falando desse meu trabalho e o que a gente faz. Primeiro, boa noite a todo mundo, a todos os amigos que já estão aí, pedindo desculpas, porque realmente a chuva aqui foi bem intensa e realmente mexe, oscila tudo, né, para a gente. Então, já pedimos desculpas também pelo atraso de vocês estarem aí com a gente. Vamos lá. E mais quem for entrar e quem for assistir depois, logo mais. Então, agradeço sim estarmos juntos, porque eu vou falar para vocês de alguma coisa que eu gosto, que eu me interesso, gosto de estudar. Então, se vocês estão aqui também porque se interessam, né? Porque tem algo que a gente quer sempre aprender, quer conhecer, né? E assim também comigo, alguns movimentos de querer aprender. Então, meus pais foram envelhecendo, né? Meu pai faleceu há 3 meses, com 90 anos e minha mãe está com 87. E aí a gente falou, eu parei e falei assim, nossa, todo mundo envelhecendo, né? E quando eu fiz 60 anos, eu falei, acho que eu vou estudar um pouco do idoso. Vamos lá que eu vou estudar, vou estudar um pouco do idoso, né? E os meus pacientes envelhecendo junto comigo, né? Porque eu cuido de diabéticos, então, desde que eu me formei, que os idosos chegam até mim, né? E às vezes eles falam assim: ah, você tem idade para ser minha neta, ah, você tinha idade, tem idade para ser uma filha, uma neta, agora você vai dizer para mim o que eu faço? Eu falei, então, é diferente quando a gente começa a ter uma capacitação para a gente ajudar as pessoas. Mas, aos 60 anos, eu resolvi também voltar para os bancos acadêmicos e estudar um pouco mais do idoso. E foi muito bom, gratificante esse processo todo. Mas quem é idoso, né, André? A gente está falando idoso é aquele que passou dos 60 anos. Isso pela Organização Mundial da Saúde. E aí a gente brinca, a gente tem o idoso jovem, 60 anos. O idoso que é o de 70. E a gente fala que o idoso velho é aquele que começa aos 80. E o velho é aquele que tem 90. Então, hoje a gente pode até achar, quem é velho? É quem tem 90 anos. Agora, e quem tem 100? Aí é o centenário, né? Então, os centenários. Agora, você vê, o Brasil já está com mais de 4.500 centenários. É bastante, né? A nossa sobrevida está aumentando bastante. Então, isso é bem bacana, esses dados que vão mostrando que as pessoas estão se cuidando mais, a medicina vem para facilitar esse processo também, e as pessoas estão conhecendo a vida melhor, como viver melhor, né? Qualidade de vida, não é verdade? E isso vai dar uma quantidade de anos mais, né? Não é verdade? Mas o sono, o que é o sono, né? Todo mundo tem que dormir, não é isso? Mas aí eu pergunto para vocês, gente, se vocês quiserem escrever perguntas, escrever alguma coisa, vão escrevendo aqui que a gente vai olhando. Eu estou com o chat aqui, a gente vai fazendo pergunta, a gente vai, né? É, isso. Olha, e você já assistiu, André? Conhece? Isso, bacana. É bem interessante. Sim, a medicina integrativa é importante. Fica até o final que a gente vai dar as dicas dentro da medicina integrativa. Então, até o final. Vai ser a última parte, né, André? As dicas. Então, e aí a gente vai colocando. André, fica mais atento que estão escrevendo, porque eu não vou ter que ficar muito, não consigo, senão eu perco o fio da meada. E aí, assim, tá legal. E aí, assim, a gente começa a entender que o bebê, quando nasce, ele dorme 20 horas.
por dia. Então, o bebê nasce, ele passa quase o tempo todo dormindo, né? Se somar a quantidade de horas que ele fica acordado 4 horas. Só que ao longo da vida isso inverte, né? Isso vai invertendo. Então, o idoso passa a ter um sono contínuo de 4 horas, 4 a 5 horas. Entende? E aí, as pessoas que não têm muito conhecimento disso, o que acontece? As pessoas começam a dar calmante para os idosos dormirem. Acham que o idoso tem que dormir 8 horas. Não é assim, gente. Não é assim. Bom, mas o idoso. É. Uhum. Então, aí, é bom, a cannabis hoje é para tudo, né? Para unha encravada, queda de cabelo, né? Vai desde unha encravada até queda de cabelo. Então, precisa muita calma nessa hora, até aparecerem mais trabalhos consistentes para todos os estados do corpo, né? Mas, é, então, e você falou num ponto interessante, sono agitado, né? Então, quando a gente fala, o idoso dorme 4 a 5 horas por dia, mas um sono tranquilo, sereno e contínuo. Agora, agora não precisa ser idoso para ter um sono agitado, né? Então, o sono, você pode caracterizar as dificuldades de sono como dificuldade de iniciar o sono, ou seja, de pegar no sono. Outra, acorda várias vezes durante o período de sono que ela se programou, se propôs? Não. Ou ela dorme muito pouquinho, acorda e de repente não consegue dormir por um período e de repente começa a vir sono de novo depois de umas 2 horas. Então, assim, primeiro é caracterizar que tipo de sono que ela tem, né? Agora, tem idoso que dorme o dia inteiro, né? Fica, a gente fala, dormitando o dia inteiro, sonolento, sonolenta, ela cochila o dia inteirinho, e aí chega à noite, ela está instalada. Abre o olho, né? E aí, como é isso? Então, assim, muitos remedinhos são indutores de sono, ou seja, ajudam a pessoa a pegar no sono. A maioria dessas pessoas fica com a mente conectada, pensando em muitas coisas, tem dificuldade de pegar no sono. Mas isso qualquer pessoa, né? Dentro de um processo de estresse. Agora, o idoso, por que a gente precisa do sono? É para descansar principalmente o físico, para refazer alguns elementos do nosso corpo que aumentam a produção durante o sono. Um deles é o cortisol. Então, a gente tem o ciclo circadiano. O cortisol, ele começa uma boa produção à meia-noite e vai terminar. Ele começa, a partir de 4 horas da tarde, a gente está com o cortisol muito baixo, todos nós. Meia-noite é a hora que ele vai começar uma boa produção. E a produção está completa às 8 horas da manhã. Em torno de 8 horas, em torno de meia-noite. Agora, você imagina, se a pessoa cochilou o dia inteiro, dormiu o dia inteiro, não fez exercício nenhum, ficou paradinha na cadeira, nada. À noite ela vai dormir? Muito difícil. Por quê? Porque a gente dorme para refazimento do corpo e ele refazer alguns elementos que foram consumidos, né? Durante o dia, durante o exercício, tudo isso. Agora, o idoso tem dificuldade de produção desses hormônios, principalmente melatonina. A produção é muito pequena. Por ele não fazer exercício ou nada, quase não produz ocitocina, que é o que vai fazer ele ficar alegre para fazer isso. Ele não vai produzir, então, ele sente dor no corpo todo, ele fica todo ali. Então, ele não tem atividade física, não vai produzir endorfinas. Então, todos os hormônios estarão prejudicados pela falta de exercício físico. Já começa por aí. É fundamental, fundamental. Então, tudo tem que passar no médico e saber a importância e a necessidade do processo, né? Tudo tem que ser avaliado. Então, tem muita gente que a grande dificuldade ela não faz exercício nenhum. Mas por que não faz exercício?
Ah, eu fico com medo de cair, eu fico com medo de sair de casa, não tem alguém para sair comigo. Então, assim, a insegurança e o medo é o maior bloqueio dos idosos para fazer durante o dia. Aí já começa, a partir de 60 anos, o nosso processo digestório também é muito dificultado, é tudo muito lento. E aí o idoso precisa, principalmente, manter musculatura. E aí ele não faz exercício. E aí você fala, o idoso come bastante carne? Não, porque a digestão é lenta. O idoso janta? Não, porque se ele janta, ele começa a regurgitar, ele começa a ter refluxo, né? E aí ele não dorme direito, dá até falta de ar. Então ele come muito pouco à noite. Começa a tomar um chazinho com bolachinha. Aí ele começa a emagrecer. Nessa de emagrecer, ele perde massa muscular, principalmente porque não faz exercício. Então, a reposição para o idoso normalmente é de tudo, André. A partir de 60 anos, tem que repor vitaminas, tem que repor proteína, tem que repor, às vezes, inclusive melatonina, alguns hormônios, né? Então, por quê? Porque ele não faz exercício e a alimentação é muito irregular. Aí você fala, ah, mas ele precisa de proteína. Sim, é fundamental. Aí você fala assim, ele começa, é o principal, começa por aí. Ele precisa ter uma caminhada diária, pelo menos 20 minutos, caminhar, sair para caminhar. Ou 20 minutos de exercício, um condicionamento físico, não precisa ser mais que 20. Né? Então, tem todo um exercício laboral, né, para se fazer. Enquanto ele está fazendo alguma coisa, ele está movimentando as pernas ou os braços, né? Ele pode bem fazer exercício com a cadeira, né? Então, a gente recomenda muito. Segure na cadeira e faça exercício com as pernas, agacha, levanta, mexe os braços, a cabeça, né? Coloca uma música que você gosta, dança com a cadeira, porque é movimento. Então, o exercício de idoso normalmente tem que dar segurança para ele. Então, a cadeira é fundamental para o idoso, desde que tenha um encosto alto, né? Ele pode se apoiar e fazer exercício. Isso vai abrir o apetite e vai fazer ele dormir melhor. Não é bom? Ah, o Lucas está aqui com a gente também, fazendo pergunta. A Andrea pergunta. E é bem interessante que a gente pode, muitas vezes, é aquela pessoa que interrompe o sono várias vezes. Vamos lá, a gente falou que pode ter um indutor de sono, que o melhor indutor de sono é o cansaço físico, é fazer exercício, né? E é importante, então, que ele tenha pelo menos 20 minutos de exercício ao dia. Se puder fazer uma hora é bom? Pode. 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, né? No meio do dia ou à tardezinha, em casa mesmo. Mas, às vezes, o idoso precisa principalmente de companhia e estímulo. É difícil para ele fazer sozinho, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Agora, interromper o sono. É interessante que o que mais faz o idoso interromper o sono é fazer xixi. Não é? É. Agora, sim, porque o idoso, ele começa a ter incontinência urinária, né? Ele não segura a musculatura da pelve, não segura tanto mais a urina. Então, sim, tem exercício de pelve, tem. Então, ele acorda muitas vezes à noite. Sim, fazer esse exercício com a parte pélvica para criar musculatura na região. Então, o idoso fica muito sentado, fica tudo plástico, né? E aí, muito sentado, vai ter que usar fralda geriátrica por causa da incontinência urinária. Mas, dentro da medicina psicossomática, a gente pode comentar o que mais leva à incontinência urinária são os medos que passamos pela vida. Olha que dó. Quantos medos passamos, quantos medos um idoso passou, né? Para ele estar nesse estado. Então, e é super desconfortável um idoso admitir que ele precisa de fralda, né? A fralda geriátrica, admitir que ele não consegue mais segurar a urina. Realmente, né? O quadro emocional que mais acompanha o idoso é a depressão. Por
pare por todos esses motivos, né? Ele não pode comer o que ele gosta porque a digestão não permite. Ele não pode, né, tomar tanta água porque ele vai fazer xixi. Aí o que acontece? Ele toma diurético por causa da pressão, e aí ele toma diurético para dar pressão, e o que acontece? Ele vai urinar várias vezes, várias vezes, várias vezes, né? E já tem incontinência urinária, não consegue segurar a urina. Aí o que ele faz? Ele toma pouca água. Quando ele toma pouca água, o que acontece? O diabetes sobe. Aí o diabetes sobe, gera mais sede. Aí ele bebe mais água. Aí ele acorda de madrugada para fazer xixi, para urinar e para beber água. Então, assim, a gente fica num ciclo vicioso de processo. Então, o idoso. Agora, você imagina um idoso que precisa urinar várias vezes à noite e você dá um calmante para derrubar, para ele realmente dormir, ele vai molhar a cama inteira. O que vai ser mais constrangedor, mais humilhante para ele. Sim, sim, isso mesmo. Existe mesmo. Existem fisioterapeutas especialistas nisso, para reforçar a musculatura do assoalho pélvico. Principalmente para mulheres também, né? Lembrar que o idoso, a mulher idosa, além de tudo, teve filhos, a musculatura flácida, vai ter o útero, né? Vai ficar, às vezes, quase exposto, o colo do útero exposto. Então, precisa fazer fortalecimento do assoalho pélvico para poder segurar, principalmente a bexiga. Oi? O que é, melhor um fisioterapeuta. É, isso, são técnicas, tem várias técnicas para ajudar mulheres e para ajudar homens, né? Um dia, se você quiser, a gente senta só para conversar sobre isso, como é que a gente pode trabalhar isso. É bacana, é bacana. Mas a gente pode até trazer um fisioterapeuta também para conversar. Que legal, muito bom. E a gente fala para as mulheres, principalmente pós-parto, né? Quem teve parto normal, principalmente, mas mesmo quem teve cesárea, porque fica tudo inchado por baixo, né? Por causa de hormônios, por causa de tudo. Depois que tem neném, mesmo em cesárea, tudo volta ao normal, e aí vem a flacidez de tudo. Então, é importante, né? Fazer a fisioterapia pélvica para fortalecer o assoalho pélvico, é isso mesmo. Bem bacana. Então, essas pessoas, o idoso, quando ele não dorme, para mim, bloqueou um pouco, eu não estou vendo as pessoas se inscreverem, mas tudo bem, vamos lá. Não, bloqueou só o escrito. O último parou para mim, o escrito Barreto com trio entrou. Depois não vi mais, não aparece mais. Mas você vai lendo, tá bom. É, você vai lendo o chat, é legal. Então, em relação ao Alzheimer, vamos lá. O Alzheimer, ele tem três fases, vamos dizer assim. Fase um, 2, 3. A incontinência urinária do, no Alzheimer, na demência, né, na doença de Alzheimer, que é uma das 50% de causa de demência, normalmente começa na fase 2, onde ele tem muita dificuldade de sono. Já com a degeneração do sistema nervoso central, né? Então, há uma degeneração de neurológica, né, para isso, para o Alzheimer, que é a doença de Alzheimer. Então, porém, a gente tem que descartar outras demências, né? Existem vários outros tipos de demência. O Alzheimer 50% das demências são Alzheimer. Na fase 2 é a fase onde ele tem dificuldade de sono e vai precisar de medicação. A irritabilidade é muito grande, a confusão mental é muito grande, e ele já começa com dificuldade de andar, de caminhar, ele já quase não consegue mais. Na fase 2, que vai durar em torno de 10 anos, no final da fase 2, a pessoa com doença de Alzheimer já não consegue andar mais, né? Então, ele vai precisar de ajuda para tudo. E para dormir vai precisar de medicação, porque realmente
ele perde o controle, a cognição, ele já não tem cognição mais, né? Na fase 3, então, aí na fase 3 ele já nem come sozinho mais. Final da fase 2 também. Fase 3 ele já está acamado. E aí ele vai precisar, sim, porque ele vai ter uma dificuldade muito grande de cognição, do que ele fala, do que ele faz, né? Precisa de medicamentos para os sintomas psiquiátricos, vamos dizer assim. Você tem vários tipos de remédio, aí tem que atuar nos sintomas psiquiátricos. Agora, a gente tem que pensar que muita gente fala assim, ah, ficou velho, fica bonzinho. Para com isso, né? Andréia? Ficou velho, vira anjo? Não. Então, aquela pessoa que é chata a vida inteira, um adulto chato, ele vai ser um velho chato. Não tem, exatamente. Só que, só que muitas vezes o marido ou a esposa trabalham fora o tempo todo e já perderam aquela capacidade de reconhecer aquela convivência. Aí aposenta e fica idoso, aí é que você vai conhecer. Aí você vai conhecer a pessoa. Isso. É. Então, a doença de Alzheimer, é, na fase um a pessoa começa a ficar esquecida, precisa ter, então, toda uma bateria de exames, avaliações, né, neurológicas, geriátricas, clínicas, tudo, para que ele possa realmente entender que é um Alzheimer. Mas afastar as outras causas de demência. Na segunda fase, olha, em todas as fases, o cuidado é o sintoma que a pessoa apresenta. Entende? Não existe um remédio específico de Alzheimer. Existem alguns que são indicados no Alzheimer, mas porque os sintomas já são conhecidos. Então, precisa avaliação neurológica, precisa avaliação e acompanhamento geriátrico, principalmente. Agora, exatamente, não existe um remédio específico de Alzheimer, entende? Agora, as pessoas, é, o como cuidar de uma pessoa com Alzheimer, né, com a doença de Alzheimer? O cuidado é integrativo mesmo. O médico vai atuar. Porém, quem mais vai cuidar do idoso é a família. Quem mais vai estar com ele é a família, é o cuidador. Então, precisa de um cuidador que entenda a doença, capacitado para isso, e, como todos já disseram para nós, no nosso grupo, eu sei que tem alguns alunos meus aqui, alguns aqui do grupo, alguns amigos também, e aí é paciência, carinho, paciência, existe de quem está em volta, né? Então, tem um vídeo, vocês podem entrar na internet e colocar uns vídeos, tem uma senhorinha incrível com Alzheimer na internet, que o marido filmou toda a evolução dela, de fase 1, fase 2, fase 3. E na fase 2 é bastante interessante, ele está no jardim com ela, e aí já tomaram o sol, vamos subir para o prédio. Aí subiram. Quando sobem, eles passam-se no hall do prédio, tem uns homens trabalhando ali, e ele fala, olha, me deixe tudo limpinho aí depois, hein? Ela já passa nos homens trabalhando e fala, me deixem tudo limpinho aí depois, hein? E sobe o elevador. Quando ela sobe o elevador, que era o filho que estava filmando. Sobe o elevador, ele se esconde, põe os pais na frente, ela entra, e aí o pai, o marido dela entrou e deixou a porta aberta. E nisso aparece a cuidadora vindo, ela falou uns 3 palavrões para a cuidadora, xingando a cuidadora, fala assim, sua isso, sua aquilo, você deixou a porta aberta. Você entende? Você entrou e deixou a porta aberta. Ela não tinha nem entrado, nem passado por aí. Então, assim, é totalmente uma confusão mental. Agora,
tem que aguentar sem trazer isso para o pessoal, né? Então, o idoso tem que ser tratado fisicamente, emocionalmente, mentalmente, porque a mente dele está limitada desse tamanho, e espiritualmente. Então, é um trabalho de desdobramento de profissionais e de pessoas que possam dar esse acolhimento para uma pessoa com Alzheimer. Eu vou te contar, olha, eu, eu tenho, olha, eu tenho vários pacientes com Alzheimer. Tipo assim, o pai dorme com a faca debaixo do travesseiro, porque ele quer matar a mãe. E aí todo mundo dorme com a porta trancada e o pai dorme sozinho no quarto, que o pai tem Alzheimer. E aí tem que ter muito cuidado, porque eles têm dois filhos, um casal de filhos, o rapaz é casado, mora longe de São José e ela mora aqui. E ele, por várias vezes, vai conversar com a filha como se ela fosse garota de programa. Então, assim, e ele sempre foi, eu o conheci antes do Alzheimer, né? Eu conheço sua família há muito tempo também, são meus pacientes há muito tempo. Então, assim, eu o conheci antes do Alzheimer. Ele fazia até um trabalho pegava latinha de Guaraná, latinha de refrigerante de cerveja, e fazia caneca, colocava uma alça. Ele ficava trabalhando com aquilo. Eu cheguei a ganhar uma dele quando ele ainda estava bem. Mas, assim, e aí ela sofre muito. Meu pai não conhece mais, meu pai não sabe meu nome, meu pai não sabe quem eu sou. Meu pai não sabe mais quem minha mãe é. Não sabe. Agora, ele come sozinho, toma banho sozinho, ele anda sozinho dentro de casa, mas ele não sabe mais. E aí, assim, então, sim, preparados para isso. Então, é, é. A segunda fase são 10 anos de muito sofrimento para a família. Aí sim, precisa de um remédio importante para ele dormir, para conseguir apagar. Muitas vezes ele chega falando, doutora, pelo amor de Deus, minha mãe grita e geme a noite inteira, não deixa ninguém dormir em casa. Pelo amor de Deus, a gente precisa de um remédio para ela dormir. Ela precisa apagar de noite. Olha, eu penso assim, muitas vezes eu oriento algumas filhos que estão junto comigo, eu falo assim, você consegue lembrar quantas noites sua mãe passou com você chorando quando era bebê? Você tem noção quantas vezes a seu pai e sua mãe acordaram de madrugada porque você estava chorando com medo? Quantas vezes sua mãe teve que acordar de madrugada para te dar mamar e você com febre? Então pensa nisso. Pensa que você tem uma criança. Só que a grande dificuldade, André, das pessoas que estão em volta, é falar, é a minha mãe, ainda quer carinho da mãe, ainda quer atenção da mãe. Eu falo, para, inverte, inverte. Cuida da sua mãe como se você fosse mãe dela agora. Você tem um bebê em casa, é um bebê. Cuida dela agora, cuida dele agora. É um bebê. Agora, difícil é quando é violento, né? Pega a faca, não sei o quê. Agora, assim, chora de humilhação porque o pai pensa que é prostituta. Então, essas coisas nada tudo. Então, é muito, muito difícil. O como dormir? Tem que dar um remédio para esse idoso para ele dormir. Tem, porque senão vai deixar todo mundo maluco dentro de casa. Ninguém. É medo. Então, assim, e essas outras pessoas fazendo uma terapia, busca uma terapia, um ponto de apoio para poder entender essas fases, entender, assim, no que eu posso, eu vou ajudando em terapia muita gente. Agora, dando esses entendimentos, né? Que agora é a hora só da gratidão, de retribuir um pouco. Mas aí vem uma e fala assim: a minha irmã vem lá de Campinas, fica 15 minutos na casa da minha mãe e vai embora ver as amigas dela, vai ver não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu moro do lado da casa da minha mãe, fico 24 horas cuidando da minha mãe. Aí, quando a minha irmã vem e vai embora, no domingo,
Minha mãe passa a semana inteira falando bem da minha irmã e me xingando, me xingando, me xingando. E me xingando, me xingando, me xingando. Então, eu falo assim, muitas vezes, para o idoso, mais vale 15 minutos de puro amor do que 24 horas um filho irritado, nervoso, e por ele não estaria ali. Entende? O idoso tem uma percepção muito grande, mesmo que ele esteja demenciado, sabia? Sim, sim. Passa, é isso. Conta até 10. Enche a boca d'água, engole. Eu tenho, bem isso, eu tenho uma paciente que fala assim, ó, a mãe está demenciada, já iniciando uma fase 2. Normalmente, passou que já é psiquiátrica antes, ela vai entrar no Alzheimer muito mais fácil. Após 65 anos, normalmente aparece a fase 2 do Alzheimer. E normalmente a pessoa recebe o diagnóstico quando ela já está entrando na fase 2. Porque pouca gente. Aí esquecer, todo mundo esquece, né? Trocar nome, todo mundo troca. Mas o difícil é perder a cognição, né? Quando a pessoa vai perdendo a cognição. Como diz, o tico e o teco já não estão em acordo mais. Né? A pessoa não consegue dar uma lógica no pensamento, no raciocínio. E aí a gente sabe que ela já quase entrando já em fase 2. Mas eu tenho uma paciente que fala assim, ela pergunta 10 vezes para a filha se ela tomou o remédio para dormir. 10 vezes. 10 vezes. Até o remédio fazer efeito ela dormir. 10 vezes ela levanta, filha única, levanta. Você me deu remédio para dormir? Tá, pronto. Você me deu remédio para dormir? Você me deu remédio. Então, haja paciência mesmo. A paciência é o maior treinamento para eles, né? Agora, para o cuidador, exatamente isso. Faz uma terapia, procura ler sobre a doença, entender aquelas fases, né? Ver aquele bebê. É interessante, por que a gente não se irrita tanto com o bebê que chora à noite? Quer dizer, a maioria aguenta, né? Tem um grupo que não aguenta mesmo. Mas a maioria aguenta. Por quê? Porque a criança gera esperança de vida, gera esperança de muita coisa, né? Agora, o idoso, não. O idoso, você sabe que dali para frente é fim de linha, né? Ou para tudo, para todas as idades. Ó, a primeira coisa é cansar o corpo físico, né? Primeira coisa, faça atividade física. Porque a hora que você estiver super cansado, você vai pão e você dorme, você desmaia. A pessoa dorme sentada, dorme até em pé, dorme dentro do ônibus, segurando lá em cima do bondão, segura que está dormindo. Isso é cansaço físico, né? Então, cansar o físico, exercício. O melhor que tem é natação, sabia? A natação relaxa e faz bastante exercício físico. Você sai da natação com fome e com vontade de dormir. Então, é bem legal. Melhor a natação, hidroginástica, né? Então, é uma dica de primeiro cansar o físico. A gente, sim, isso. Isso é bastante interessante. Não dá impacto, não dá dor no joelho, não dá dor em tudo. Então, todo mundo podia fazer. Agora, quem já gosta e tem... treinar, fazer yoga. Yoga é fundamental, né? Eu faço yoga, gente, eu fico molhada, derretendo. E eu transpiro muito fazendo yoga, né? Mas dançando forró também, dançando forró também. Mas você tem que saber, mas você tem que saber o gosto de cada um, né? Aquilo que te convém. Não existe aquilo engessado. Primeiro, saber o que a pessoa gosta de atividade física. E aí você proporcionar para ela esse processo. Primeiro é físico. Segundo é mental. Então, por exemplo, eu tinha um casal aí, já com quase 60 anos, que não estava conseguindo dormir. O que eles tinham? Eles tinham uma TV na sala, uma TV no quarto. Cansados da TV da sala, eles iam para o quarto. Um casal sem filhos. Aí chegava no quarto, ficava no televisão ligado até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E aí, cadê o sono? Não tem. Eu falei, primeira coisa, tira a televisão do quarto, né? Aí eu tenho uma outra idosa que mora em Caçapava, é bastante interessante, ela tem 70 e poucos anos, que ela gosta de assistir missa de madrugada. Tem missa de madrugada. Aí, assim, como o marido não queria ver a missa, foi muito fácil. Ela botou uma cama na sala, são só os dois idosos em casa. A casa dela, ela falou: eu comprei uma cama de casal, cama box, pus na minha sala, que é para eu ficar madrugada assistindo filme.
Aí então ela diz, eu não durmo direito. Não, claro que ela não dorme, ela dorme durante o dia, né? E aí, à noite, ela fica assistindo Padre Marcelo, Padre não sei o quê. Oh, meu Deus. Sim, vamos falar então das dicas todas, né? Hum, então, a gente tem as nossas memórias, nossas fantasias, nossos sonhos. Às vezes a pessoa estava sonhando com aquilo, não é verdade? Agora, existem as pessoas que têm delírio, né? O delírio é bastante interessante no idoso. E o delírio, as pessoas falam muita coisa também, né? Eu tive um paciente que precisou ficar internado, estava com infecção urinária, e aí a gente foi no hospital, eu fui passar a visita, ele olhou para mim e falou assim, enfermeira, tira essas galinhas daqui, tira essas galinhas daqui. Ele queria que eu tirasse as galinhas do meio do quarto do hospital. Eu falei, tá bom, vou tirar as galinhas assim. Ele falou, mas tem uma cobra subindo aqui. Tem uma cobra, era o soro. Olha a cobra subindo. Então, o delírio também é muito comum nos idosos, né? E aí, o que fazer? Não contrarie, não vá contra, que vai ser muito ruim para ele. Concorde. Tem um gato no quarto? Ah, tem um gato no quarto. Vamos acender a luz? Vamos acender. Olha, você está vendo gato em algum lugar? Pergunto para o idoso. Para onde ele foi? Você está vendo em algum lugar? Ele fala, tá ali. Tá bom, então eu vou tirar ele dali. Concorde com tudo. Porque se você discordar, tem muita gente que fala, ai, para, pai, para de fazer isso, para, mãe, não existe nada disso. Para, você entende? É pior, ele vai chorar e falar, você não me entende, você não me ama, você não sei o que. Aí vai ser pior. Então concorda, tira o gato dali, enfaixa a perna que ele disse que quebrou. Você tem que entrar no jogo dele e pensar, ah, tudo bem, já passou, vai passar. Vou tirar o gato daqui, ó. Ó, gato, vai embora, gato tem, vai tomar leite para lá, entendeu? Olha, o gato do vizinho, vai embora, cria uma história para ele dar risada. Você fala assim, o gato do vizinho veio roubar sua rosquinha, hein, mãe? Onde você botou a rosquinha? Então, entra na fantasia, entra. Porque se você bater contra, vai doer no fundo da alma deles. Então, sim, tem. Tem alguns que podem, sim, ela pode, para alguns, assim, mas os pacientes que mais entram em estado de delírio são quando eles têm infecção. Quando eles têm infecção. O idoso, dá confusão mental e dá delírio. Qualquer infecção no idoso é bastante complicado, porque dá um distúrbio metabólico muito grande e ele pode entrar. E outra coisa, gente, o idoso não tem febre, né? Então, às vezes, ele tem uma infecção, ele entra num processo de delírio e ele, às vezes, você pensa que é da medicação, e ele está com uma infecção. O idoso tem pneumonia sem febre, ele pode ter infecção urinária sem febre, e o que chama atenção é o delírio. É ele começar. Isso, 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 isso. Então, é, é, suspeito, coisa às vezes, então por isso que precisa sempre fazer uma avaliação clínica, sempre para poder ver, né? Por exemplo, o idoso pode ter até convulsão, ele pode ter, começar a ter dores, gemer muito por falta de vitamina B12. E o que mais causa deficiência de B12 no idoso é o uso de omeprazol. Tudo, pantoprazol, lansoprazol, omeprazol, todos eles. Então, o que acontece? Não há absorção de B12. E aí o idoso, como ele tem uma disfagia difícil, tudo que ele come parece que faz mal, ele tem gastrite, tem mal-estar, eu pego o idoso tomando, às vezes, esses remedinhos há 20 anos. Às vezes chegam até a ter, chegam a ter convulsão. Oi. É.
Donepezila, é. Olha, vai ter que conversar com o médico, trocar o remédio ou diminuir a dose, mas investigar a infecção, principalmente, tá bom? Agora, a gente faz todos esses cuidados metabólicos, né, de exame de sangue cada 3 meses, para poder fazer suplementação para o idoso, porque ele bem nutrido, ele dorme melhor também, tem um bom sono, né? O idoso bem nutrido dorme melhor. A falta de vitaminas faz ele ficar muito irritado, muitas vezes, gemer de dores no corpo, né? Então, às vezes dá analgésico, dá anti-inflamatório, que vai piorar muito, às vezes é falta de vitaminas. Então, cada 3 meses fazer um exame de sangue para avaliar tudo. É bastante interessante. Eu gosto muito de trabalhar os florais de Bach para o medo, do grupo do medo, principalmente com os idosos que têm infecção, que têm incontinência urinária, né? É, o idoso com inapetência, né, que está ficando cansado para tudo, então, exame de sangue urgente para poder ver tudo isso. Lembrar sempre a deficiência de hormônios, principalmente a tiroide, que vai deixando, que leva à depressão, e às vezes a pessoa está tomando remédio para depressão e o que ele tem é um hipotiroidismo. Então, o idoso precisa, sim, de um bom clínico geral, de um geriatra para avaliar todos esses departamentos que vão ficando deficientes. O idoso muito sentado também tem dificuldade de evacuar. Então, às vezes, ele fica sem evacuar uma semana, 10 dias, às vezes em pedra. Às vezes tem que tomar anestesia para tirar. E isso dá um desconforto para ele, dá muita insônia, porque ele fica irritado com tudo aquilo. Então, olha, outro motivo de insônia é prisão de intestino preso, né? Infecção urinária, intestino preso. Às vezes tosse, né? Muita tosse. Por o idoso não ter febre, muito cuidado, porque às vezes ele está com o peito cheio, ele pode estar entrando num quadro de pneumonia e as pessoas não estão percebendo porque ele já tem tosse há muito tempo. O idoso sente mais frio, então, assim, um coletinho de lã para proteger o peito. E lembrar que o idoso morre, tem muito mais infarto, angina de peito, né? Por quê? Por causa do frio. Né? Os idosos morrem mais no frio, por causa de angina e infarto. Agora, no verão é desidratado, né? Então, lembrar que agora é muita água, muito líquido, senão o intestino prende, senão vai dar mais problema ainda. Então, o idoso é o bebê que você tem que tomar conta. O idoso, digamos assim, o velho. Agora, a gente tem a senescência. O que é senescência? É envelhecer com saúde, né? Então, comer alimentos da estação, mantém a energia de vitalidade. Então, tudo que é maturado naturalmente, então, assim, você compra banana de frigorífico, aquela banana que foi colhida na estação passada. Então, assim, se você puder comprar tudo mais natural, tudo mais orgânico, de vitalidade, então, alimentos frescos, né, com mais energia. Então, idoso, muito cuidado, a carne leva 9 horas de digestão, então, tem que ser pouca carne, ele não gosta de ovo porque dá gases, dá flatulência, então a suplementação de proteína é importante, né? Então tem vários suplementos hoje, formulações, né? E eu digo que o melhor que tem de formulação é o leite ninho, sabia? Tem uma quantidade, tem uma quantidade muito boa de proteína e é mais barato do que qualquer outro suplemento, né? Foi. Então, quais os alimentos para contribuir, né? Para o idoso, tem que saber o gosto dele primeiro, não é verdade? Agora, a quem não gosta de um docinho, né? O paladar nosso é para doce e gordura, né? Então, esse é o nosso paladar. Mas tem aqueles que gostam de alimentos mais ácidos, ainda tem aqueles que gostam de uma pimentinha, né? Então, nós temos que saber o gosto do idoso. Aliás, o gosto dele para tudo, para música. Não adianta você colocar uma música zen e achar que ele vai dormir. Não. De repente, se você colocar um rockzinho do tempo dele, ele vai relaxar, ficar feliz e vai dormir. Então, tem que saber sempre o gosto da pessoa, individualizar o processo. Por isso que é difícil a gente dar para vocês um guideline de como cuidar do idoso. Olha para o seu idoso e lembra o que ele foi na adolescência, na infância, na juventude, o que ele gosta. E põe para ele o que ele gosta, não é? Não adianta colocar uma música
Não adianta colocar uma música clássica se ele nunca curtiu música clássica. Ele gosta do sambão, do pagode, entende? Então, fazer exercício físico diariamente, fazer uma disciplina alimentar. E se falando de alimentar, o ideal é que a gente possa alimentar durante 12 horas e dar uma pausa de 12. Todo mundo fala, é jejum intermitente? Mais ou menos. Se você o café da manhã é às 8 da manhã, coma até às 8 da noite. Se o seu café da manhã é às 6 da manhã, coma até às 18 horas. Entende? Então, assim, dá uma pausa para o seu metabolismo de 12 horas, é muito bacana. Ah, então eu vou atrasar meu café da manhã, porque eu gosto de comer à noite, tudo bem. Então, você toma seu café da manhã às 10 da manhã, sua última refeição às 22 horas. Só que aí tem que ver o seguinte, que horas que você vai dormir, né? Porque se você tiver refluxo e ficar regurgitando todo o tempo, você não vai dormir sentada se comer muito à noite, né? Então, é uma alimentação que a pessoa gosta, que ela se sinta bem, que ela fique bem, não é? Pode comer um docinho? Pode. Se ela não é diabética? Pode, né? Pode. Então, é, aí é todo um capítulo, né? Chá de comadre ou chá terapêutico? Bom, a maioria faz chá de comadre, né? Chá de comadre põe a ervinha lá no fogo e deixa cozinhando umas 2 horas, né? Isso aí é chá de comadre, isso não é chá terapêutico. Então, assim, chá de comadre, né? Às vezes pega um saquinho lá que está todo furadinho, né? De fungo, né? Ainda põe na xícara, né? Então, assim, cuidado, que o idoso tem pouca visão, né? Se ele deixar um pacotinho de chá lá e demorar muito tempo, fica cheio de fungo, cheio de furinho assim no saquinho, assim, ó. E aí ele vai tomar um chá de fungo. Então, muito cuidado. O chás é o chá que ele gostar. Se for só um chazinho para acompanhar à noite, é um chá. Mas, assim, se é recomendado um chazinho à noite, então vamos lá. O chá de erva cidreira, né, é muito bom, né? O chá de melissa é muito bom. Cuidado que o chá de capim-limão, ou lemongrass, que deve ser tomado 2 horas antes de dormir, porque algumas pessoas têm pesadelo com ele. Então, assim, é relaxante muscular, mas pode tomar umas 2 horas antes de você realmente procurar criar o seu horário de dormir. Melissa, né? E a gente pode tomar esses chazinhos à noite que ajuda. Mas é o chá que a pessoa gosta também, né, Andréia? Eu gosto muito. é, outra, é, outra coisa que é bacana, outra coisa que é bacana é trabalhar óleo essencial, né? Então, os aromas, a gente trabalha muito com aromaterapia lá no hospital, no Francisco Júlio, com todos os pacientes. E eles têm uma resposta excelente para relaxar, para ficar bem, para ficar feliz, né? Eu tenho alguns alunos aqui de curso de aroma também, que eu já vi entrando. Então, a gente tem que ver o seguinte, aí eu brinco com eles, falo, qual é a rainha que serve para tudo? Aí eles falam, lavanda, é isso mesmo, lavanda. Então, a lavanda. Só que tem que ter muito cuidado com a diluição, né? Não é usar óleo puro, óleo essencial puro, gente, pelo amor de Deus, óleo essencial puro. Eles têm mais de 30 componentes ativos, né? Princípios ativos, e pode causar sérias alergias, se a pessoa tiver uma alergia a algum princípio ativo. Então, o ideal é que faça com a diluição. Então, eu coloco sempre coisa fácil de usar em casa. Pega uma colher de sopa de óleo, de cozinha mesmo, ou de azeite, se você prefere o azeite, coloca 5 gotinhas do óleo naquela colher de sopa. Me dá uma mexidinha, aí você passa nos braços, nas pernas, pode passar aqui no pescoço. Mas são 5 gotinhas daquele numa colher de sopa de óleo, para que você possa, para que você possa colocar, né? Cuidado, óleo essencial não deve ser colocado em água, tá? Porque ele é lipossolúvel, ele não é hidrossolúvel. Então, se você coloca na água, ele evapora. Ah, Nete, mas fica o cheiro tão bom, põe na água, põe ali, né? Não é bem assim, o cheirinho tá no ar, mas não vai ser terapêutico, né? Não, não é assim. Nossa, uma irritabilidade absurda. Os neurônios ficam irritados, os neurônios não são nutridos pelos elementos que eles precisam. Não há produção de ocitocina, de dopamina, de serotonina, que tudo que a gente
vai precisar principalmente melatonina, todo esse equilíbrio durante o dia, o cortisol. Então, a pessoa sem dormir, com certeza, ela vai ficar extremamente irritada e com uma tendência a ter pressão alta. Quem não dorme bem tem uma tendência a ter pressão alta. Então, dormir, tem que dormir, né? Agora, quanto dormir, Andréia? Você sabe que é individual, né? O adolescente dorme 16 horas por dia, né? Um adulto jovem em torno de 8 horas por dia. Mas o idoso é o que ele está habituado. Se ele já está habituado a dormir 6 horas por dia, pode ser que ele durma agora. Tem gente que tem a vontade daquela cestazinha de 20 minutos depois do almoço. Então, tira 20 minutos. Mas aí, se você deixar o idoso, ele vai dormir a tarde inteira, depois ele vai dormir de noite, madrugada? Não, vai ter sono. Aí, né, mas muito cuidado, porque a maioria dos idosos tem pressão alta e diabetes, né? A maioria. Então, tem que ter muito cuidado. Eu brinco com os meus pacientes idosos, falo assim, olha, cuidado, os 3 pós brancos da morte. Sal, açúcar e cocaína. Aí eles brincam comigo e falam, doutora, parar a cocaína é fácil, mas agora parar com açúcar e o sal. Aí eles falam assim, ah, doutora, a cervejinha não pode, o vinho não pode, uma cachaçinha pode, né? Então eles ficam brincando comigo, sabe? Tem paciente que fala assim, doutora, eu tenho 82 anos, né? A minha velha tá lá em casa faz tempo que a gente não namora. Eu não posso tomar um Viagra? Só um azulzinho? Doutor, eu posso tomar um azulzinho? Eu choro de rir do seu Antônio. Ah, doutora, eu falei, se o cardiologista deixar, né? Se o cardiologista deixar, pode tomar, por mim pode. Agora, tem muito idoso que precisa usar hormônio, testosterona, né? Porque a musculatura já vai perdendo muita musculatura. Eu tenho alguns idosos já que já chegam com sarcopenia para mim. Então, assim, eles não conseguem nem andar. Eles não conseguem andar durante o dia. Então, aí não consegue, fica cochilando o dia inteiro e não tem musculatura nem para andar, arrasta o pé o tempo todo, né? Então, a gente tem que repor. Aí eu começo a repor, principalmente também com hormônio masculino, né? Aí a gente faz hormônio masculino em gel, para que ele possa usar para poder voltar a ganhar musculatura e força para andar, né? Então, olha. Aí ele volta a dormir, porque ele volta a andar, volta a fazer exercício, volta tudo, volta a dormir. Então não adianta querer dopar um idoso, tem que saber o porquê que ele não está conseguindo fazer exercício, por que ele não está se alimentando direito, por que ele está nesse processo. E aí, avaliou, deu, constatou, aí você vai dar um acompanhamento correto. Agora, o idoso vai viver da crença dele, que a gente fala que é a parte espiritual, né? Tem idoso que a esposa morreu, ele fala, não, eu não quero mais nada, eu quero morrer, quero encontrar com ela. Aí a gente fica ó, suando para dizer para ele que não é bem assim, né? Bom, enfim, é, minha linda. Não, eu agradeço muito estar com vocês. Essa pergunta, Andréia, essa fala, Andréia, estou à disposição, Andréia, vamos bater um papo, vamos conversar mais. Eu não consegui ver mais o chat com as perguntas, com os comentários, mas você me ajudou lendo aí, então tá bom. Eu também estou à disposição. Se vocês quiserem continuar. É, então, né, esse termo é muito moderno, né? Isso não existe na endocrinologia, gente, isso não existe, né? Tanto que nós temos vários grupos de médicos endocrinologistas, isso não existe na endocrinologia, essa modulação hormonal. O que a gente faz é uma avaliação de todo o eixo hormonal e a gente faz uma reposição daquilo que está faltando de acordo com a dose individualizada para cada um, né? Esse termo modulação é coisa da modernidade, é coisa da mídia, mas não existe esse termo dentro da especialidade em endocrinologia, porque eu sou endocrinologista, né? E apesar de eu, em breve estarei recebendo o meu diploma de geriatra. Terminei o curso mês passado. Então, assim, é bem bacana, tá? Beijo!
Gratidão, sucesso. É, obrigada. Muito obrigada. Fica com Deus. Tudo de bom para você, tá bom? Adorei estar com vocês. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Então, assim terminamos e estávamos conversando. Nós terminamos, estávamos conversando com os queridos amigos, participando de uma live, mas foi bom para a gente deixar gravado, para a gente guardar para a gente também, né? Esses comentários, esse processo que a gente pode também depois estar compartilhando com os nossos queridos amigos. Beijo, gratidão a todos, muito bom estarmos juntos conversando sobre aquilo que a gente pode ajudar em todas as pessoas.